Atenção para o toque de 5 segundos. 4, 2, 1. E agora, diretamente do Sistema Mineiro de Gravação, o estúdio SMG passa a apresentar mais uma programação ao vivo. Na multidão desligue, essa é a melhor. Apresentação: Evangelista Sidney Martins. Vive a cores, mais um dia, mais um final de semana que Deus preparou para mim, para você, para nós. E é por isso que com muita alegria, com muita paz no coração, iniciaremos com aquela oração do dia. Grande Deus, maravilhoso eterno Pai, Deus de justiça, Deus de poder, que a tua graça, a tua misericórdia seja manifestada sobre nossas vidas nesse dia de hoje, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus e amém, Jesus Cristo. Bom dia, meu Brasil! Todo dia, em cada amanhecer. Vem sentir comigo aqui mesmo. Nossa sintonia. Nossa rádio será SMG. Nossa rádio será a sua melhor companhia. SMG. Hoje é dia 3 de dezembro de 2016. A temperatura na capital dos mineiros nesse exato momento é de 29 graus. É o tempo, é a cada momento. É o programa Sabadão assim. 24 horas ao seu lado. Primeiro lugar em audiência. Deus em nossas vidas. Primeiro lugar em todo lugar. E é por isso que com muita alegria, com muita paz no coração, estamos começando mais um programa Sabadão. Música, alegria. Aumente o volume. Se ligue no som! Evangelista Sidney Martins. Muito bem. Hoje, dia 3 de 12 de 2016, nós teremos uma programação diferente, porque essa semana o Brasil acordou com um pesadelo. O que era para ser um sonho se tornou um pesadelo. Uma equipe toda de um time de futebol da Chapecoense, infelizmente, não teve um final feliz. Uma tragédia causada ali na Bolívia acabou com o sonho de vários jogadores, onde durante a semana calou o Brasil inteiro. E hoje uma programação diferente aqui no programa Sabadão, algo que não temos costume de fazer, mas devido à grande repercussão que gerou aos estados, ao Brasil e ao mundo inteiro, teremos trazendo as principais informações aqui pelo sistema de gravação. Estarei trazendo reportagens, estarei lendo textos, estarei também trazendo para você aqui ao vivo, em cadeia nacional, com algumas rádios aqui, para que você possa estar ouvindo ao vivo, um marco na história do programa Sabadão também. Começando aqui, terça-feira, dia 29 de novembro, um acidente ocorrido pelas madrugadas, já começava a alertar com o sumiço de uma aeronave que transportava a equipe da Chapecoense. Vamos acompanhar a transmissão do plantão da Globo pela madrugada de terça-feira. Agora são 4 horas 10 minutos, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A equipe jogaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave teria desaparecido do radar perto da cidade de Cerro Gordo, com 72 passageiros e 9 tripulantes. A Chapecoense usou um voo comercial de São Paulo para ir até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E de lá,
trocou então de aeronave rumo a Medellín. Nós estamos vendo aí imagens dos jogadores. Não há informações precisas sobre mortos ou feridos. Ambulâncias de cidades próximas estão participando do resgate. Daqui a pouco, outras informações. Até que amanheceu o dia e a notícia veio à tona. 71 pessoas mortas e 8 sobreviventes. Perdão, 76 pessoas mortas e 8 sobreviventes. Onde, incluindo jogadores e repórteres que foram a convite na mesma aeronave para cobrir aquilo que seria um grande evento, pois era pela primeira vez que esse time iria disputar uma partida internacional. Por volta durante o dia, tudo, jornais, rádios, televisões, tudo que era mídia, só falava nisso. 1h da tarde no Jornal Hoje também, uma edição especial do Jornal Hoje foi dedicado a isso. A edição especial do Jornal Hoje desta terça-feira traz a cobertura completa do acidente com um avião na Colômbia, que, segundo as autoridades, matou 75 pessoas. A bordo estavam 19 jogadores da Chapecoense, que participaria pela primeira vez de uma final da Copa Sul-Americana. 21 jornalistas também estavam a bordo, acompanhavam a viagem mais importante do time catarinense. A lista total de passageiros da companhia Lamia tinha 81 nomes. O acidente aconteceu durante a madrugada. A delegação da Chapecoense saiu às 3h15 da tarde do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, num voo comercial em direção a Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Lá pegou um avião fretado da companhia boliviana Lamia, com destino a Medellín. 81 pessoas estavam a bordo, 72 passageiros e 9 tripulantes. Por volta das 10 da noite, no horário local, 1 da manhã em Brasília, entre o município de La Serra e La Unión, o piloto declarou emergência e avisou à torre de controle que o avião estava com uma pane elétrica. Minutos depois, o piloto teria despejado o combustível, segundo a imprensa local, e tentou fazer um pouso de emergência em Cerro Gordo, município de La Unión, uma região montanhosa a cerca de 30 quilômetros do Aeroporto Internacional de Medellín. O local do acidente é de difícil acesso e choveu forte durante a madrugada. Segundo o jornal colombiano El Tempo, os socorristas conseguiram chegar ao local só 2 horas depois. Encontraram um avião desintegrado com fuselagem espalhada por uma área de 100 metros, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros. Por favor, necessitamos ajuda! 75 pessoas morreram na hora. Num primeiro momento, 5 foram resgatadas com vida. O primeiro a chegar ao hospital de La Serra foi por volta das 2 da manhã no horário local, 5 da manhã em Brasília. Foi o jogador Alan Ruschel. Testemunhas contam que ele estava em estado de choque, perguntando pela família. Alan passou por uma cirurgia e os médicos dizem que a situação dele é estável. Durante a manhã, um momento de alegria. As equipes de resgate encontraram mais um sobrevivente debaixo da fuselagem do avião, o zagueiro Hélio Hermito Zampier Neto, que foi levado ao hospital com trauma crânioencefálico. A Aeronáutica Civil da Colômbia chegou a publicar uma lista com 6 sobreviventes da tragédia. A aeromoça Ximena Soares, o técnico de aeronave Erwin Tumiri, o jornalista Rafael Renzel e 3 jogadores, Alan Ruschel, Jackson Fullman e Danilo Padilha. Mas no meio da manhã, mais uma notícia triste. O goleiro Danilo, de 31 anos, não resistiu e morreu no hospital. O time estava muito feliz, nunca tinha chegado tão longe. Antes de embarcar em Guarulhos, os jogadores fizeram um vídeo publicado numa rede social. Nós falamos aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, aeroporto de Cumbica. O Chapecoense daqui a pouco inicia o procedimento de embarque para a cidade de Medellín, onde amanhã, melhor dizendo, na quarta-feira, enfrenta o Atlético Nacional pela primeira partida da final da Sul-Americana. Começa a viagem mais importante da história do clube. Mais importante até agora, né? A repórter Lívia Laranjeira está na cidade de La Serra, na região do acidente. Com isso, foi prolongando a semana, várias pessoas foram se juntando, equipes, jogos da semana, alguns aqui no Brasil cancelados e internacionalmente lá fora do Brasil, homenagens prosseguiram
todos os jogos foram em homenagem a essa equipe de futebol aqui do Brasil. Agora, ao vivo, tem informações aqui de alguns jornais aqui que saem nessa manhã pelo Folha de São Paulo, onde hoje irá chegar daqui a pouquinho, agora 9 horas e 29 minutos, hoje irá chegar aqui, já chegou no Brasil os corpos, 50 corpos em 2 aeronaves do governo federal, já chegou aqui no Brasil aqui, e está seguindo agora para Chapecó, desceu na Amazonas para reabastecimento pela madrugada, está seguindo para Chapecó nessa manhã, agora 9 horas e 30 minutos, está marcado para 10 horas da manhã, a chegada a Chapecó. O Folha de São Paulo traz nessa manhã: Arena Condá em Chapecó é aberta para velório coletivo. O Estado de Minas já informa: Michel Temer chega ao Chapecó para prestar homenagens à vítima. Jornal Dia traz: pai de zagueiro se recusa a ir ao aeroporto abraçar ao Michel Temer. Jornal 0 Horas, Colômbia homenageia os verdadeiros campeões. Uma belíssima homenagem ontem, de emocionar mesmo. Eu estava acompanhando ao vivo. O pessoal ali, quando os aviões estavam preparados para partir, estavam fazendo homenagem antes de colocar as 50 urnas dentro dos aviões. Correio Brasiliense traz nessa manhã: Arena Condá recebe torcedores para velório coletivo. E o Globo traz: torcedores formam fila para prestar a última homenagem. Nós vamos ao vivo agora pela Rádio CBN ver como está o andamento dessa situação, pois ali tem pessoas espalhadas, jornalistas espalhados já, pois daqui a meia hora os aviões vão aterrissar ali na cidade de Chapecó. Vamos ao vivo com o som da CBN, Rádio CBN de Belo Horizonte, para a transmissão ao vivo do que está acontecendo nesse momento. Transmissão ao vivo, está carregando. Afirmava que o imóvel valia cerca de R$290 mil. Outra divergência encontrada pelo juiz é no momento não está passando ali pela CBN ali. Vamos procurar uma outra rádio aqui ao vivo, pela Rádio Bandeirante São Paulo. Rádio Bandeirante, para ver se tem alguma transmissão ao vivo sobre isso aqui. Programa ao vivo é assim mesmo, nós estamos trazendo ao vivo o que está acontecendo nesse exato momento, as expectativas para que possa trazer para você as principais informações sobre esse velório coletivo que estará sendo acontecido dentro de poucos instantes na cidade de Chapecó, Santa Catarina, onde estará sendo velados 50 corpos dos jogadores ali na cidade de Chapecó. Vamos pela transmissão aqui. Estou procurando uma emissora mais próxima dali para que possa trazer informações ao vivo, mais dedicada para você. Vamos ver a Rádio Bandeirantes tem trazendo informações. Estamos sem som? Estamos sem som no momento. A Rádio Bandeirantes não está transmitindo aqui. Estamos sem som. Vamos para um intervalo comercial, coisa de minutos. Eu volto com você aqui com algumas informações a mais para você. A Bíblia Sagrada. Cristo é o seu grande tema, nosso bem o seu intento, e a glória de Deus a sua finalidade. Ela deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia a palavra de Deus. Heróis da oração. Sem a oração, Noé não teria construído a arca. Abraão não seria pai da fé. Isaac não teria recebido uma virtuosa esposa. Sem a oração, Jacó não seria Israel. José não teria vencido. Moisés não seria grande como líder, se o seu lugar preferido não fosse o Monte Horebe, monte da oração. Sem a oração, Elias não seria o homem do fogo. Eliseu não seria movido pelo sobrenatural de tal forma que até nos seus ossos havia unção. Sem a oração, Ana não teria tido um filho. Salomão não seria o homem mais sábio da terra. Sem a oração de Josué, o sol não teria parado. Sem a oração, Neemias não seria o grande construtor do muro de Jerusalém. Os 3 jovens hebreus não seriam libertos da fornalha.
Daniel não seria milagrosamente guardado ao ser lançado na cova dos leões, se não fosse homem de oração. Assim como os heróis da fé, sejamos também heróis da oração. Vamos falar agora de um assunto importante para todo mundo: a água. Ou melhor, a falta dela. Como você sabe, estamos enfrentando um período de poucas chuvas e por isso é essencial economizar água. A Copasa faz a sua parte no cuidado com a água por meio do tratamento de esgoto nas cidades que possuem o serviço. A empresa coleta, trata e devolve a água para o meio ambiente, ajudando a proteger nossos rios e córregos. Mas isso não é o suficiente para controlar a situação. Para evitar o racionamento, você também pode contribuir com pequenas atitudes, como reduzir o tempo do banho, fechar a torneira enquanto escova os dentes, lavar o carro só com balde, usar a máquina de lavar roupas sempre cheia. Com o tratamento de esgoto, a Copasa faz a sua parte. Com pequenas atitudes, você também pode fazer a sua parte. Água, se não economizar, vai faltar. Copasa e governo. Água limpa acumulada em latas, pneus e caixas d'água. O mosquito da dengue ataca. Nós vamos vencer essa batalha. Não deixe água acumulada em latas, pneus ou caixas d'água. Não dê chance para a dengue te pegar. Combater é preciso. Vamos vencer essa batalha. Dengue nunca mais. Febre, dores no corpo, manchas pela pele. A gente vence essa batalha e o mosquito da dengue perde. Música, alegria, aumente o volume. Se ligue no som. Evangelista Sidney Martins. Muito bem, mais ouvinte, voltando aqui ao vivo e a cores pelo sistema de gravação Estúdio SMG. Agora já temos informações pela rádio CBN. Vamos colocar o áudio aqui ao vivo para as primeiras informações sobre esse velório coletivo que está para acontecer dentro de minutos em Chapecó, Santa Catarina. Vamos com o som. Desliga as hélices e aos poucos vai se organizando para poder desembarcar as urnas, os caixões que trazem os corpos dessas vítimas da tragédia da região de Medellín. A gente tem a informação, Tiago, de que na sequência esses corpos vão passar aqui em frente aos jornalistas e também às famílias, num tapete vermelho que foi estendido, e vão seguir no sentido dos caminhões. É esperado que nesse momento da passagem seja feita uma salva de aplausos pelas pessoas, pelos familiares que aqui estão, justamente para homenagear, dar a primeira homenagem em solo brasileiro a essas vítimas da tragédia na região de Medellín. Assim que os corpos desembarcarem, eles vão ser carregados aqui até os caminhões, vão passar bem na frente dos familiares, que nesse momento estão muito emocionados, Thiago. Alguns estão abraçados, há uma equipe médica aqui tentando dar um apoio, um suporte para alguns deles. A gente lembra de histórias emocionantes nessas horas. Eu vi e me lembrei da Amanda Machado. Eu conversava com ela no aeroporto de Guarulhos antes dela embarcar para Medellín. Ela que era noiva do Denner Assunção, lateral da Chapecoense, e eles tinham um filho, eles tiveram um filho de 2 anos, o Bernardo. O Bernardo que agora continua na família, ele e ela, Amanda, os dois vão seguir, eles se casariam, Thiago, nesta última quinta-feira. A Amanda e o marido dela, o Denner Assunção, que acabou falecendo nessa tragédia. Eles estavam com um casamento marcado para quinta-feira passada. Ela estava comprando um vestido de noiva na região de Porto Alegre, e aí ela recebeu a notícia do acidente e decidiu embarcar para Medellín. É uma das pessoas mais emocionadas aqui no grupo dos familiares. Nesse momento a imprensa é liderada para chegar perto dos caixões, perto da saída da aeronave, para fazer imagens debaixo da chuva que cai aqui em Chapecó, e a gente começa a perceber uma movimentação bastante intensa dos jornalistas de imagem, porque o avião está com o bico voltado para frente. Foram colocadas aquelas separadoras de fluxo, separadoras de acesso, baixas, né, com postes, para que as pessoas possam fazer imagens e acompanhar a descida desses caixões e o translado até os caminhões, que deve acontecer em instantes. Thiago.
Ok, obrigado, Pedro Duran, traçando aí esse cenário da primeira chegada, do primeiro pouso dos 2 aviões da Força Aérea Brasileira, trazendo corpos. E nesse momento, já se observa no estádio Arena Condá, aplausos diante de imagens dessa lá do aeroporto. É isso que está movimentando o pessoal? Ou aconteceu alguma outra coisa por aí, hein, Renato Igor? São imagens no telão, Thiago, que começam a aparecer aqui no estádio, na Arena Condá, com distintivo da Chapecoense e também do público neste momento, né? O público presente aqui, justamente imagens dos torcedores, né? Com aquele semblante fechado, e nem poderia ser diferente. Thiago. Obrigado, Renato Igor. E com a gente, Renato, está também aqui o Juca Kfouri, nosso comentarista da CBN. Juca, mais uma vez aí com um certo lamento, bom dia para você. Bom dia Thiago, bom dia Renato. Juca, temos a expectativa de, a partir desse momento, de toda essa cerimônia, repensar alguma coisa no futebol daqui para frente? Veja bem, acho que há uma série de coisas que nós aprendemos, né, desde da notícia da queda do avião. Acho que aprendemos, os colombianos nos deram uma enorme lição. Muito bem, agora vamos então pela TV Globo, ao vivo, por imagens, você vai acompanhar ao vivo, onde nesse exato momento o avião já aterrissou no aeroporto de Chapecó e os torcedores já estão acompanhando via telão, como o repórter da CBN acabou de falar aí, as imagens da tirada das urnas de dentro do avião para ser levado em cortejo para o aeroporto, para o estádio de Chapecó. Vamos acompanhar ao vivo pela TV Globo. Que o esporte pode sim dar. As famílias juntas, torcendo por aquilo que elas têm amor, respeitando os adversários. Nada mais terrível de quando a gente vê um estádio de futebol ou as cercanias de um estádio de futebol se transformar num campo de batalha. Essas imagens são muito fortes e muito importantes. Serão daqui para frente. Não confirma ainda, peraí. É um momento muito triste, muito emocionante para quem está vendo ao vivo nesse exato momento. A nossa tela dividida. Onde pela Rede Globo de televisão, Galvão Bueno está narrando aí para você a chegada da aeronave da Força Aérea, onde está trazendo 50 urnas. As pessoas estão totalmente emocionadas. Creio que vai acontecer mais ainda, mais emoção, quando algumas urnas ali serão retiradas, onde as pessoas estão se preparando. O estádio já foi aberto para a imprensa e o Brasil hoje chora. Muita chuva ali em Chapecó, mas não deixou afastado a grande multidão que já se lotou o estádio nesse exato momento. 9 horas e 43 minutos. Está marcado o velório coletivo a partir das 10. Alguns jogadores de outros estados, que serão enterrados em outros estados, vão ficar por pouco tempo ali no estádio de Chapecó. Creio eu que 4 horas apenas. Dali irão ser encaminhados para os seus estados de destino, onde estarão enterrados ainda hoje, nessa tarde. Nós estamos aí a 8 minutos do horário previsto do segundo Hércules da Força Aérea Brasileira. Se bem que muita gente já se aproxima do avião, tem a impressão de que toda a cerimônia de desembarque dos corpos e dos caixões deve ser com os 2 aviões. Não sei se você tem essa informação. Voltamos com o Bunia. Galvão, é isso mesmo. Eles vão esperar chegar o outro avião. A chuva apertou, aliás, ele já está apontando no horizonte, já está vindo lá, Galvão, apesar da chuva forte que cai nesse momento, o segundo Hércules já está no horizonte, mais corpos
chegando neste momento a Chapecó. São 9 horas e 43 minutos. Aí está, como você mesmo disse, de forma muito bonita. Sejam todos bem-vindos. Aí está o segundo avião Hércules pousando. Eles vão esperar esse avião taxiar quando os dois estiverem nos aviões. Galvão. Repetindo. Que Deus os abençoe e sejam muito bem-vindos, meninos, no retorno à casa. A perícia do comandante descendo debaixo de chuva muito forte, de forma absolutamente segura. Chega o segundo avião com as vítimas. Jogadores, comissão técnica, dirigentes, jornalistas, seres humanos. Que, perdendo suas vidas, contam uma história de muita emoção. Você viu ali o Luciano, prefeito, sendo abraçando as famílias. Isso é uma transmissão ao vivo. Hoje, dia 3 de dezembro de 2016, um dia muito marcante para o Brasil, mal se pode ver onde os corpos dos jogadores, jornalistas que faleceram no acidente na última terça-feira, dia 29 de novembro de 2016. Nesse exato momento, 9 horas e 46 minutos, chega a segunda aeronave aqui no Brasil, ali na cidade de Chapecó. A segunda aeronave trazendo a outra parte das urnas, onde nesse exato momento estádio, a bandeira brasileira sendo é muita agitada. emoção. O povo está ali no estádio ali aflito devido a essa situação aí. Todo mundo aguardando. Chove demais na cidade de Chapecó. Todos abraçados, bandeiras erguidas, torcedores, pessoas ali. Todos unidos, o prefeito outro, da cidade totalmente emocionado. Ele era para ser também das vítimas, mas preferiu ir no outro dia e se livrou dessa, graças a Deus. É menos um que para entrar nessa história marcou, não é mesmo? Muito triste. Só quem vê as imagens ali sente o drama e a tristeza que é passar por essa situação. Na vida é preciso ter fé e é preciso respeitar toda a fé, qualquer tipo de religião, qualquer tipo de crença. Então não custa acreditar que realmente uma chuva tão forte assim, no momento da chegada, seja a presença de Deus abençoando o retorno de todos à casa. O avião nesse exato momento está se taxiando, escorando junto do lado do outro, que já estava ali presente já. E onde tem várias pessoas ali já aguardando para descer as urnas de dentro deles. Chove muito na cidade de Chapecó. É um momento de muita tensão nesse exato momento. Vários repórteres estão ali já fazendo transmissões para suas rádios, para suas TVs do Brasil e do mundo. Vários repórteres internacionais já se encontram presentes também. Cortados também os motores do segundo Hércules. Chegaram rigorosamente no horário previsto. O estimado de pouso, como se diz no linguajar da aviação.
que você ouve aí no fundo é os barulhos de motores do segundo avião da Força Aérea Brasileira que chegou aqui. O segundo avião Hércules. O avião Hércules. São 2 aviões cargueiros trazendo as urnas da cidade da Bolívia. E agora já se percebe o início. A guarda de honra que vai se aproximar dos aviões. Está acompanhando ao vivo aqui em cadeia nacional com a Rede Globo de televisão a chegada das aeronaves da Força Aérea Brasileira com os corpos dos 50 jogadores, juntamente com jornalistas, pessoas que faleceram nessa terça-feira, dia 29 de novembro de 2016, onde um acidente com toda a equipe resultou em 75 mortes, se não me engano. E algumas pessoas estão... E quem sobreviveu se encontra ainda lá na Bolívia, incluindo eles jogadores, acho que se não me engano é 2 jogadores do Chapecoense, um goleiro e o zagueiro. A previsão, como tivemos um atraso, era de entre 8 e 9 horas da manhã. Vamos novamente com a Rádio CBN em cadeia nacional para trazer mais informações sobre essa chegada dessa aeronave. Vamos transmissão ao vivo pela Rádio CBN. Falava, torcidas organizadas de todo o país enviaram representantes para cá. Até ontem eu conversava com membros da torcida jovem da Chapecoense sobre esse assunto. E foi a própria jovem da Chapecoense que organizou uma recepção. Nós temos 2 grandes uniões, diga-se assim, de torcida organizada no Brasil, que jamais se entenderam até hoje. Uma que chama Dedos para o Alto e uma que chama Punho Cruzado, que reúnem rivais das principais capitais brasileiras. Hoje estão todos lado a lado, torcidas com um imenso histórico de violência, como Máfia Azul e Galoucura, as 2 de Belo Horizonte, do Cruzeiro e do Atlético Paranaense, também a Império Alviverde, que protagonizou aquela Atlético cena... Mineiro, né? Nesse exato momento, voltando com a transmissão da Rede Globo de televisão, os soldados do Exército já se encontram levando as macas para colocar as urnas ali, uma a uma, para ser encaminhada para o destino, que é o estádio de Chapecó. Chegada das aeronaves era entre 8 e 9, e o encerramento do desembarque das urnas às 9h30. São várias macas, coisas inúmeras, algo inédito que se vê, é muito estranho a gente se deparar com tantas macas para carregar caixões. Já daremos início. Vamos aqui conectar a rádio Band News, estou ouvindo pelo fundo aqui. Das urnas, com os corpos das vítimas. Ainda teremos toda a parte de cerimônia do presidente da República, Michel Temer, entregando a um familiar de cada vítima. Vamos acompanhar a transmissão pela rádio Band News, que traz mais informações. Dos últimos dias, e a expectativa é que um velório também de muita emoção. É uma tentativa de colocar um ponto final em toda essa tragédia, né? Muita gente vai dizer que nunca vai esquecer, e não vai mesmo esquecer, do parente, do amigo, do jogador, do fã, né? Do pai, da mãe. É uma situação delicadíssima. E agora os soldados todos estão reunidos. São cerca de 50 macas, cada uma com um lençol em cima. Eles estão lá posicionados na parte de trás das 2 aeronaves, aguardando o início da retirada dos caixões de lá de dentro, né? São todos os soldados que estão ali concentrados agora. São 50 corpos, né, Alessandro? Essa informação, inclusive do técnico Caio Júnior, que vai participar, essa informação vai participar do velório coletivo, e depois ele vai ser deslocado levado até Curitiba, onde o enterro será realizado. Mas é um momento de absoluta dor, a gente não precisa nem falar isso, né? Que os familiares estão tendo esse primeiro contato, agora muitos familiares, com os caixões que vão começar
a desembarcar em mais alguns instantes. O Alessandro de Lourenço continua no aeroporto de Chapecó. Fala, Alessandro. Pois é, segue essa movimentação aqui, tem muita gente, já aumentou consideravelmente o número de pessoas aqui no hangar, em frente a onde as duas aeronaves estão paradas nesse momento, porque tinha muita gente, inclusive os familiares, que para não pegar chuva também, então um tempo de bastante vento, tá um friozinho aqui em Chapecó, para não acabar ficando com essas condições climáticas aí, muitas pessoas ficaram dentro de salas reservadas dentro do aeroporto, alguns parentes a gente consegue visualizar agora saindo do portão de desembarque, da sala de desembarque aqui do aeroporto de Chapecó, para chegar mais perto também, fazer a visualização desse procedimento do início das homenagens, da retirada das urnas funerárias aqui das aeronaves, então para a pista e o início dessa cerimônia. Eu repito, segue chovendo muito forte, tempo bastante instável mesmo, muito vento, muita chuva. Então isso também acaba, de certa forma, atrapalhando essa homenagem, mas é claro que ninguém vai deixar aqui o local, todo mundo esperando muito por esse momento de despedida. E a expectativa também muito grande na Arena Condá. Às 7h30 da manhã foi aberta a cerimônia por lá, os portões foram abertos às 7h30 da manhã, horário de Brasília, na Arena Condá. E apesar da forte chuva, os torcedores continuam lá aguardando justamente a chegada dos corpos, dos caixões, enfim. Esse é o som que você ouve na Arena Condá, né? O pessoal gritando Chape, Chape, e a expectativa é que daqui a 1 hora, 1h30, 2 horas, os corpos cheguem até a Arena Condá, onde os torcedores, eu repito, continuam aguardando a chegada dos jogadores por lá, enfim, dos caixões, comissão técnica, Caio Júnior, dirigentes, jornalistas. A gente já falou que foram pelo menos 3 aeronaves, 3 destinos diferentes que tomaram as aeronaves, né? Uma parte seguiu para o Rio de Janeiro, os jornalistas da Globo, que agora há pouco tiveram autorização para deixar o aeroporto do Galeão. Guilherme Marques, Guilherme Lars e o cinegrafista Ari Júnior. Agora há pouco tiveram autorização para deixar o aeroporto do Galeão. Esse mesmo voo chegou em Porto Alegre, né? A repórter Maria Paula Pereira tem mais informações sobre esse deslocamento. Fala, Maria Paula. Chegou a Florianópolis na manhã deste sábado o voo com os corpos de 5 profissionais do grupo de comunicação RBS que morreram no acidente com o voo da Chapecoense na Colômbia, após uma parada no Rio de Janeiro, onde seriam velados outros 3 jornalistas da TV Globo. A aeronave pousou às 7 horas da manhã no aeroporto Ercílio Luz. Os corpos serão levados para a Catedral Metropolitana, no centro de Florianópolis, onde será realizada uma missa de corpo presente aberta ao público depois de um momento realizado aos familiares. Na sequência, os corpos serão levados para os locais de velórios individuais e sepultamentos, 3 na região da Grande Florianópolis e 2 no estado do Rio Grande do Sul. O corpo de André Kodiak será velado e sepultado no cemitério do bairro Itacurubi, em Florianópolis. O corpo de Bruno Mauri da Silva, em Palhoça, na Grande Florianópolis. O corpo do cinegrafista Djalma Araújo Neto será sepultado no cemitério municipal de Canajurê, no norte de Florianópolis. Giovanni Klein Vitória, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E o corpo de Lion Machado de Píndula, em Terra de Areia, no estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, Ana Paula. Como eu falei equivocadamente, os corpos foram até Florianópolis e não Porto Alegre, tá? De qualquer forma, é a sequência da chegada dos profissionais da Rede Globo ou da RBS, né, filiado da Globo no Sul, tanto no Rio de Janeiro quanto também em Florianópolis. E a expectativa é que os companheiros da Fox Sports, o avião chegue mais tarde, hoje, primeiro ao Rio de Janeiro, né? Então a gente também vai trazer mais informações ao longo desse sábado. Nesse momento está sendo retirado o primeiro caixão. O primeiro caixão está sendo retirado, a gente mais alguns instantes deve deixar o avião da FAB, o Hércules, uma concentração nessa cerimônia dos soldados que estão por lá. O caixão é retirado nesse exato momento, o primeiro caixão, com um símbolo aparentemente todo branco, né, o caixão, com uma bandeira em cima, não consigo visualizar, mas aparentemente tem um verde ali da Chapecoense. Nesse momento sendo retirado o primeiro caixão no aeroporto de Chapecó.
E é um momento muito doloroso, muito difícil. A gente observa a cena agora, os soldados estão ali todos concentrados. Nesse momento, o primeiro caixão sendo retirado. E os outros 49 serão logo na sequência. O Alessandro de Lourenço tem mais informações. Fala, Alessandro. Pois é, Barão, agora, como vocês ouvem, uma salva de palmas, muitos aplausos para essa primeira retirada, o primeiro caixão, muita emoção. 3 de dezembro de 2016, o primeiro caixão é retirado do Hércules da Força Aérea Brasileira. No fundo, um hino evangélico se escuta. Um hino sempre tocado em cerimônias de ocasiões igual essa, velório. Nesse exato momento, 10 horas e 1 minuto, já é retirado o segundo caixão de dentro de uma das aeronaves. Por 6 membros das Forças Armadas Brasileiras. Você acompanha a transmissão ao vivo pela Rede Globo de televisão. Nesse sábado, dia 3 de dezembro de 2016. O terceiro caixão é retirado nesse exato momento. Em Chapecó, Santa Catarina. Um a um, os caixões estão sendo retirados dentro da aeronave da Força Brasileira pela equipe do Exército Brasileiro. É uma tristeza, um final de ano que será marcado por muitos tempos para os brasileiros. Você está acompanhando aqui uma edição especial do programa Sabadão. Algo que geralmente não faço, mas devido à grande repercussão, colocamos nossa programação hoje para transmitir ao vivo a essa cobertura, que é a chegada dos corpos dos jogadores que faleceram no último dia 29 de novembro de 2016 na cidade, ali na Bolívia, na cidade de Medellín. E ao fundo, escuta-se um hino religioso que diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Como eu avisei agora há pouco, um hino tocado muito nas igrejas evangélicas. Para quem está acompanhando nesse exato momento, até os próprios pessoal do Exército muito emocionados, onde cada caixão está sendo levado por um tapete vermelho. Nesse exato momento, Michel Temer, presidente do Brasil, se aproxima de um dos caixões para prestar homenagem. O presidente Michel Temer vai recebê-lo e prestar a primeira homenagem ao primeiro caixão que foi desembarcado do Hércules. A informação que nos chega é que o primeiro corpo que caiu é do atacante Tiaguinho, que saiu ali. Esse nós estávamos vendo com o presidente Michel Temer, menino, 22 anos de idade, nascido em Trajano de Moraes, no Rio de Janeiro.
São essas aí, pessoal. São essas, vamos cortar as transmissões aqui, são essas informações que eu pude trazer nesse dia de hoje, presente, aqui pelo sistema de gravação, aqui pelo Sabadão. Estamos chegando ao finalzinho da nossa programação. Vamos fazer o nosso término, como de costume aqui, com a oração. Foi esse o programa de hoje aqui, onde tivemos fazendo essa cobertura, onde tivemos cobrindo esse evento tão triste e emocionante para todo brasileiro, para todo o Brasil, onde está sendo será velado nesse dia de hoje os jogadores, comissão técnica, todos os repórteres que faleceram nesse dia 29 de novembro, ali na Bolívia, e nesse dia 3 chegou agora há pouco, às 9 horas e 45 minutos, os aviões trazendo os 50 caixões ali da cidade da Bolívia. Vamos para o intervalo e eu volto com você aqui com a oração do dia, nesse exato momento aqui pelo sistema de gravação. Você se encontra ligado no estúdio SMG, Sistema Mineiro de Gravação, levando a palavra de Deus até você. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Oremos. Grande Deus, maravilhoso e soberano Pai, Deus de justiça, Deus de poder, em oração, meu Pai, me coloco diante da sua santa presença nesse dia 3 de dezembro de 2016, onde está sendo marcado para todos nós brasileiros, para o mundo, meu Pai, essa tragédia que aconteceu, meu Deus, nessa semana que passou. Eu clamo ao Senhor, pedindo, Senhor, para que conforte os corações dessas pessoas, meu Pai, familiares que perderam os seus entes queridos, pessoas simpatizantes, meu Pai, que se encontram ali reunidos para esse velório coletivo. Ah, Jesus, que diante dessa situação, meu Pai, diante desse fato, possamos nós valorizar mais a nossa vida, possamos valorizar mais os nossos momentos, com nossos entes queridos, com nossos amigos, que possamos perdoar, que possamos, meu Pai, esquecer os erros, as falhas, os vacilos que muitas vezes pessoas prestam em nossas vidas e que muitas vezes guardamos mágoa. Não valemos nada, meu Pai, somos pó. Em uma hora que estamos bens, acontece algo de momento em que pode nos levar para sempre, como aconteceu com esses jogadores. Pessoas que estavam cheias de planos, pessoas que estavam cheias de sonhos, mas infelizmente teve sua vida encerrada. Eu clamo ao Senhor, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, meu Pai, pois a vida prossegue. Oro também, continuo intercedendo em favor dos desempregados nesse dia de hoje, pessoas que estão ali, meu Pai, já não sabem mais o que fazer, pessoas que perderam o serviço há pouco tempo, pessoas que já estão meses, já estão anos já sem emprego fixo e já não tem mais recursos, meu Pai, já não sabe mais o que fazer. Se eu posso estender as tuas mãos de misericórdia, de justiça, abrir portas onde não há porta em favor dessas pessoas, capacitar, meu Pai, a cada ser humano, abençoar a cada um que necessita do benefício, meu Pai,
pessoas que estão correndo atrás de um benefício, está tendo dificuldade. Só posso estender tuas mãos de justiça e de misericórdia e dar a vitória, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai de encontro aos enfermos, se encontra hospitalizado ali, meu Pai, no leito de UTI, CTIs, meu Pai. Também esse que se encontra hospitalizado aí devido a esses acidentes do avião aí, meu Pai. Só posso dar a vitória, meu Pai. Posso estender tuas mãos de justiça, dar uma nova oportunidade a essa pessoa, para que possa recomeçar a sua vida em nome de Jesus Cristo. Sou agradecido ao Senhor por essa semana, por ter abençoado, enviado providência, por mais que precisei ali, meu Pai, devido ali ao conserto do veículo. O Senhor abençoou, minha mãe me ajudou ali bastante. Eu posso continuar abençoando a vida dela, dando vitória, multiplicando as bênçãos e vitória em nome de Jesus Cristo. Acoperte a todos os meus familiares, dê a bênção e dê a vitória em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E assim eu entrego mais essa oração para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. A Bíblia Sagrada. Cristo é o seu grande tema, nosso bem o seu intento, e a glória de Deus a sua finalidade. Ela deve encher a mente, governar o coração e guiar os pés. Leia a palavra de Deus. Música, alegria, aumente o volume. Se ligue no som. Evangelista Sidney Martins. Muito bem, mais uma vez estamos chegando ao finalzinho da nossa programação. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, minha vida, a nossa vida. Até aqui comunicou seu amigo em Cristo. Apresentação Sidney Martins. Permitindo, se não for aqui dentro do sistema de gravação, em algum lugar desse Brasil estarei juntinho com você. Fique na paz, fique na graça. Até a próxima semana, em nome de Jesus Cristo. Tchau, meus amigos. Você acabou de acompanhar o programa Sabadão. Volte a nos ouvir no próximo sábado e que Deus te abençoe. Estúdio SMG, Sistema Mineiro de Gravação. A qualidade faz a diferença. Muitas vezes as nuvens negras não nos deixam ver o sol, mas depois da noite escura há sempre um novo arrebol. Depois de um vale sombrio há sempre uma elevação. Depois da morte do corpo segue-se a ressurreição. Após rigoroso inverno, na terra brotam as flores. Depois que a chuva passa, vem um arco-íris de cores. Depois de longa viagem, se chega à terra querida, ao fim da